Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma câmara, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Zefanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa de recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Zigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa de recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Palavra do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, perdoa-nos antes pelos nossos pecados cometidos por palavras, obras e pensamentos. Entregamos essa hora nossos corações, dá-nos, Pai Santo, a maior concentração possível, para que possamos entender a mensagem que o Senhor hoje tem para cada um de nós. Dá-nos a maior interpretação possível, Pai Santo, de tudo quanto o Senhor espera de nós. Olhai por nós, tocai na nossa boca, Pai Santo, para que tudo quanto falamos não seja meramente nossa palavra, mas sim que venha de Ti. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Amém. Hoje vamos fazer uma pregação mista, um pouco quanto expositiva, e depois então vamos também fazer a nossa reflexão com base naquilo que a mensagem de hoje nos traz. Contudo, o que peço para nos lembrarmos de hoje, Jeremias 35. Eu chamo disso um capítulo novo, porque é muito pouco usado por nós, e gostaríamos que, ao sairmos daqui hoje, lembrássemos todos de Jeremias capítulo 35. Hoje vamos falar de uma família, como diz o tema da nossa pregação, os recabitas, ou a obediência dos recabitas. Quando olhamos para a Bíblia, o título que traz este capítulo é: A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. No versículo 1, Deus começa por ilustrar em que tempo isto foi dado. Aliás, falando em recabitas, quem são os recabitas? Recabitas, na verdade, era um povo nômada, era um povo que tinha ligação com os midianitas e também com Jetro, que é o sogro de Moisés, e eram filhos de Recabe. Por isso o nome recabitas, que também será um nome a retermos para o dia de hoje. O versículo 1 diz que a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apenas para enquadrar quando é que esta palavra, quando é que essa história começou. Os primeiros versículos de 1 a 2 é a instrução de Deus a Jeremias, onde Deus diz a Jeremias: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, leva-os à igreja, a uma câmara, e dá-lhes vinho a beber. Esta era a instrução de Deus. Quando ia preparando essa pregação, lembrei-me, creio que para as pessoas que viveram a sua juventude nos anos 80, 90, de uma canção do atual ministro da Cultura agora, que dizia assim: o grilo do mato não mais perguntou, vela meu se sacas o que são macas. Pois,
Essa canção veio à cabeça porque havia um grilo, uma ilustração apenas, que não sabia o que era macas. Então foi perguntando o que são macas, o que são macas e o que são macas. E foi aconselhado: junta todos os animais da selva, dá uma festa grande e dá-lhes de beber. E a história diz, poderão consultar depois da canção, que foi feita essa festa e todos os animais se reuniram, festejaram, beberam, estavam todos muito alegres. De tanta alegria, a barata, a galinha comeu a barata. De tanta alegria, o gato comeu a galinha. De tanta alegria, o cão bateu no gato. E por aí fora. Ali, o grilo entendeu o que eram macas. Em princípio, estava a pensar que maca era aquela alegria que todo mundo estava a viver, mas quando viu que de tanta alegria começaram as desgraças, ali, o grilo do mato jamais ou nunca mais perguntou o que são macas. Quando Deus dá essa instrução a Jeremias, vai à casa dos recabitas, pega-os todos, leva-os para a igreja e dá-lhes vinho a beber. Jeremias não tinha noção de o que havia de acontecer. Jeremias era normal que as pessoas consumissem vinho, mas Jeremias não tinha noção do que havia de acontecer. E aqui também faço um parênteses de reações que possam advir depois de consumirmos vinho. Eu lembro-me com bastante clareza que tinha um colega que depois de beber já não falava português, era só inglês. Tinha também um tio que depois de beber era só quimbundo. Ninguém podia falar com ele português, só falava quimbundo. E ainda um irmão, um vizinho, que depois de beber cantava todos os hinos do inário, de uma ponta a outra. Jeremias não sabia o que havia de acontecer, mas tinha que obedecer à lei de Deus. Deus lhe tinha dado esta ordem e ele tinha que cumprir. O versículo 3 a 5 fala da execução então do plano. Jeremias, para além dos recabitas, a Bíblia diz que levou também Jazanias, seus irmãos e todos os filhos de Jazanias, e pegou então nos filhos de Recabe, os recabitas, e levou-os até a igreja. O versículo 4 faz menção de onde os levou. E os levou à casa do Senhor, à câmara de filhos de Aná, filho de Zigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maciais, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E o versículo 5 diz: pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Jeremias estava cumprindo uma ordem. Jeremias estava a oferecer vinho a uma família que ele não conhecia. E no versículo 6, para quem está acompanhando a Bíblia, os recabitas respondem, mas disseram eles: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca, jamais bebeis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. E continua o versículo 7. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não planteis, nem possuireis vinha alguma, mas habitais em tenda, e todos os vossos habitarás em tenda todos os dias da vossa vida, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Os recabitas não bebiam vinho.
Os recabitas, olhando e obedecendo a lei de seu pai, Jonadab, eram pessoas que não faziam negócios com bebidas alcoólicas, não cultivavam, não tinham vinhas e nem se metiam em negócio de vinhas. E também não tinham casas fixas. Os recabitas andavam com as suas tendas, camas, e onde se encontrasse um lugar, ali se montavam as camas, as tendas, e ali viviam. Os recabitas estavam em Judá porque nesse momento iam se deslocar, porque havia uma guerra aos arredores, havia a iminência de um rei invadir o território onde estavam anteriormente, então juntaram-se a Judá e ali mesmo montaram as suas tendas. No versículo 8 diz assim: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Jeremias ficou intrigado. Por que razão Deus manda-me dar vinho a um povo que não bebe? Que coragem tem esse povo de uma ordem de Deus? Eu, Jeremias, profeta do Senhor, na casa de Deus, oferecendo-lhes vinho, tenho coragem de dizer: nós não bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Jeremias ficou intrigado. O versículo 12, então Deus aparece de novo a Jeremias para explicar o porquê desta ordem. E vou ler. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dizei aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitarás instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não bebem até hoje. Antes ouviram o mandamento de seu pai, mas a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvis. Aqui paramos no versículo 14. Deus estava a dizer a Jeremias que esta prova que eu te faço agora é para veres que esta família é tão cumpridora, tão fiel às palavras do Pai, que já os disse há muito tempo que não bebeis vinho. Até hoje, esses não bebem vinho. Mas vocês, povo meu, de Judá, de Israel, eu tenho estado convosco todos os dias, até de madrugada. O versículo 15 diz assim: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas obras, e não sigais aos outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que eu vos dei a vós e aos vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem obedeceste a mim. Deus estava a mostrar a Jeremias que estava descontente, que teve que pegar um povo nômade, que nem era dali, só estavam de passagem, porque os recabitas vivem à vontade segundo a instrução de Jonadab. Não construam casas, andam com as vossas tendas e cumpram com a minha palavra. Isso casando também com o mandamento de honra ao teu pai e à tua mãe, para que tenhas dias dilatados na terra. Os recabitas viviam bem, viviam muito tempo, porque cumpriram. Deus pegou neste povo e disse: Jeremias, leva-os à igreja e dá-lhes vinho. Olha o que, mesmo perante ti,
na igreja, mensagem vinda de mim, eles não se curvam a nada. O pai deles já morreu há muito tempo, mas até hoje, até os netos, nenhum deles toca numa gota de água. Esta é a lição que Deus estava passando a Jeremias, dizendo assim: eu quero um povo reto. Eu falo para vocês há muito tempo, falo de madrugada. Eu já mandei todos os meus servos para falarem convosco, pedindo a cada um de vocês para deixarem de cometer os pecados que vêm cometendo. Cada um deve se arrepender dos maus caminhos e cumprirem com aquilo que eu vos quero. E eu vos quero bem, para que possa vos dar uma terra e ali viverem felizes, vocês e os vossos filhos. Deus estava a dizer a Jeremias que eu estou zangado convosco e eu vou castigar esse povo. Vemos depois que, do versículo 16 ao 17, Deus diz que eu estou tão descontente que todas aquelas pragas que eu prometi contra vocês, eu vou fazer cumprir. Deus hoje nos chama a atenção na igreja de Colibem. Hoje que estamos vivendo o dia dos pastores em atividade, dizer assim: já passaram por aqui Gaspar Miguel Neto, nos anos 60, Manuel Antônio Muniz, Domingos João Fernandes, Paulo Ferreira Nicolau, Antônio Domingos Nogueira, Manuel Vicente, Paiva João Damião, Bartolomeu Diogo, Ambrósio Guimarães Peliganga, Luzia Cristina, Jaime Pedro Neto, Ana Coutinho Baca, Virgínia Inácio dos Santos, Maria Adão Sonho, Helena Zumo, Domingos Cazombo da Silva, Lourdes de Almeida, Tito Antônio Mussolvela, Emanuel Bong Santa, Elísio Fernandes, Avelino Fonseca, Adilson Leitão de Almeida, Cândida de Jesus Simão Paulo, Elisa Manuel Velasco Lemos, Mbala Sonho, Ernesto José, Eluzai Estevão, Vladimir Agostinho, pastor Menegildo. E hoje temos nossos pastores que tu chamaram e o Diogo Raimundo. Será que estamos a ouvir a mensagem que todos esses nossos pastores que passaram aqui em atividades? Ou continuamos a cometermos os mesmos erros, achando que somos incorrigíveis, que estamos a caminhar bem, que os passos que estamos a dar, ninguém nos corrige, que ninguém pode chamar a atenção ao outro, porque senão isso seria considerado como julgamento. E como a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, então deixem os outros. Aqueles que querem viver fora das marcas do metodismo, ninguém tem que os chamar a atenção, porque ele vai ajustar a conta com Deus. Não é assim. Para os recabitas chegarem a esse ponto, de que os pais, os filhos e os netos estiverem todos alinhados, é porque houve disciplina. Tinha que haver dentro da família alguém que, quando visse alguma coisa errada, tinha que chamar a atenção. E as pessoas que eram chamadas a atenção tinham que se corrigir. E essa família foi feliz, porque Deus os teve como exemplo. Pegar Jeremias, profeta, e dizer: leva-os à igreja, dá-lhes vinho e vais ver o que é que vai acontecer. Espera e vê o comportamento desse povo, que não faz parte da geração dos israelitas. São passageiros, estão aqui, são nômades. Amanhã, se haver qualquer confusão, se haver qualquer coisinha, se lhes dá na cabeça, eles vão arrumar as tendas e vão embora. Mas deixam uma lição para todos nós. Jeremias 35. Os recabitas. Os recabitas não se curvam aos princípios dos seus pais. Aqui, chamada de atenção aos nossos filhos. Atenção à palavra dos nossos pais. Os recabitas foram abençoados, e como veremos nos últimos versículos de Jeremias 35, porque cumpriram com a palavra dos seus pais.
As regras da família não se comparam com as regras do mundo, onde a democracia partidária pede que o voto é que ganha. Que 4 filhos, numa decisão de casa, querem votar contra um pai e dizer que aqui em casa a votação, o consenso tem que ser esse porque nós somos a maioria. Em casa da família não é assim. A palavra do pai tem que ser cumprida e observada. É pela obediência aos princípios dos pais que os recabitas chegaram a esse ponto de hoje fazerem parte da nossa Bíblia, para serem levados à igreja para testemunhar perante todo o povo de Judá. E hoje trazemos aqui, na igreja de Colibem, como os nossos testemunhas também. Filhos, ouvem a voz dos vossos pais. Assim como os pais, respeitem os vossos filhos. Escutem, demos atenção aos nossos filhos. E quando falamos de casa de família, estamos a falar também de famílias cristãs, família religiosa e, sobretudo, família metodista. Nós, que olhando para o exemplo dos recabitas, fomos ao nosso livro de disciplina e colocamos assim, abstenção ao álcool. Fomos ao nosso manual de instrução e dissemos assim, não façam, o metodista não faz negócios com bebidas alcoólicas. Estamos a cumprir. Aonde está a nossa obediência aos nossos pais? A história de hoje dos recabitas que fique marcada na nossa vida, que não se curvaram perante a obediência da lei dos seus pais. Esperamos congregações obedientes aos seus líderes, aos seus pastores, porque Deus abençoa. Quando lemos o versículo 17, diz assim, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E Deus fala para Jeremias, referindo-se aos recabitas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 18, o Deus de Israel, pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Deus ficou tão contente pelo exemplo dos recabitas, que diz, a vossa família nunca vai faltar alguém perante a igreja, perante a junta, perante a sociedade, a me adorar. Eu sou feliz convosco, porque vocês mostraram que são obedientes. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, o apelo à obediência aos mandamentos. Não adulterarás. Aqueles que estão vivendo vidas impuras, hoje, mais uma vez, somos convidados a corrigirmos os nossos maus caminhos. Deus se zanga quando deixamos de obedecer. Deus abençoa aqueles os obedientes e Deus ira-se com os desobedientes. Nós temos que ir falando, nos corrigindo, nos chamando a atenção, porque é importante que a igreja não pode viver de fingimento. Irmãos que estão fora de condutas não podem viver como que se nada tivesse acontecido. Temos que ter coragem de falar com os nossos guias, com nossos pastores, com nossos evangelistas, porque senão vamos confundir os nossos filhos, pensando que as coisas erradas que a cada um de nós está fazendo, e que tem sempre alguém aqui que sabe o de errado que estamos fazendo, vai contaminar os nossos filhos e nunca seremos tidos como exemplo a maneira como vivemos. O recado vai a cada um de nós. Olha para o teu coração, olha para as tuas ações, olha para o teu caminho e corrija-se. Olha para a sua família, filhos e pais, filhos desobedientes, que hoje é uma dor de cabeça dos pais, que envergonham os seus pais. Olhem pelo caminho que seguem. Fornicação é pecado,
Adultério é pecado. O falar mal do outro é pecado. Fofoca é pecado. Vamos nos corrigir para que um dia Deus tenha prazer em nós. Para que os pastores em atividade, que a nossa conferência, os nossos bispos enviarem para aqui, consigam, na verdade, ter uma palavra e nós, como ovelha, como filhos, acatamos e vivemos. Assim, então, seremos filhos em que Deus há de se orgulhar e um dia há de dizer: levem o povo de Bolbelo e provam perante isso. E ali a nossa resposta será como a resposta de Recabidas: nós não bebemos vinho, isso é um desperdício para nós, pode deitar fora, porque nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem as nossas filhas bebemos vinho, pode deitar fora isso. E não importa quem nos venha e tentar levar-nos para o caminho errado, nós não seguiremos. É importante, irmãos, que vivamos juntos. Levantamos bem alto o papel da irmandade, nos corrigindo uns aos outros. Ainda que for nossos amigos, se estiverem a cometer, temos que ter coragem de chamar a atenção. Porque digo com verdade, meus irmãos, a nossa irmandade está acima da nossa amizade. Se um amigo meu estiver a cometer, tenho que ter coragem de chamar a atenção. Porque mais vale ir para o céu com os irmãos do que ir para o inferno com os amigos. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações.